Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Do Livro dos Espíritos. Parte 1. Das causas primárias. Capítulo 1. De Deus. Deus e o infinito. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento, se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio. Não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária.
Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? De algumas, sim. O homem as compreende melhor, à proporção que se eleva acima da matéria. Entrevê-as pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por consequência, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando na realidade nada saberias. Deixai por consequência de lado todos esses sistemas, tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Pretendem os que professam esta doutrina achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que se pode opor a este raciocínio? A razão.
refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Sete Minutos com Emmanuel, capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Livro Irmão, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mensagem do Espírito Emmanuel. Capítulo 12 ou 13, dependendo da edição. Título do capítulo: O reino de Deus está próximo. Comenta o benfeitor. Muitas vezes disse-nos o Senhor: o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda, através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões rimbombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes aniquilando nações inteiras, e contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobrevir a qualquer momento, na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo, em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos com a urgência possível o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus igualmente foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser o reino de Deus permanece aqui ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Nessa mensagem, encontrada como pérola nesse pequeno livro chamado Irmão, em algumas edições no capítulo 12, em outras no capítulo 13, Emmanuel faz referência a um versículo do Evangelho que pode ser encontrado em Marcos, capítulo 1, versículo 15, Mateus, capítulo 4, versículo 17, e em Lucas, capítulo 17, versículo 21, que o próprio Emmanuel cita integralmente. O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Nós escolhemos o capítulo 1, versículo 15 de Marcos, por ser uma das referências a esse texto, quando ele diz: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. Como estamos comentando o capítulo 1 de Marcos, é importante perceber essa declaração de Jesus. O capítulo 1 de Marcos, aliás, como todo o Evangelho de Marcos, que é uma transcrição da memória e da experiência de Pedro, é um evangelho dinâmico. Marcos conta um caso após o outro, uma ação após a outra. É como se você presenciasse um filme desses de ação bastante movimentado. No Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar Jesus agindo, atuando aqui e acolá, dando um evangelho colorido, um evangelho dinâmico. E nesse texto fundamental do capítulo 1, que o reino de Deus está próximo, Emmanuel sutilmente conecta esse versículo com aquele do capítulo 17 de Lucas, para dizer que se o reino de Deus está próximo, ele não é encontrado fora, mas dentro de nós. Assim, se nesse momento de transição nós podemos esperar alguns cataclismos, algumas dificuldades individuais e coletivas, é preciso considerar que a misericórdia divina preside os destinos individuais e coletivos, de modo que seria muito importante interpretarmos essa lição como a lição da transformação pessoal. O reino de Deus que está próximo é aquele que vai se implantar no coração de cada um de nós. Essa ligação que Emmanuel faz de duas passagens do Evangelho mostra a sutileza, a metodologia e a beleza do seu comentário. É por esta razão que nós, espíritas, ou nós, banhados pela luz do Espiritismo, devemos evitar as interpretações catastróficas, os vaticínios que inspiram medo, as previsões que deixam as pessoas atormentadas e inseguras. E precisamos, nesse momento de transição planetária, confiarmos na misericórdia divina, que sempre abre caminhos infinitos ao progresso. E se o nosso coração estiver receptivo, se a nossa alma esvaziar-se da teimosia, nós temos certeza que a bondade de Deus reservará caminhos menos ásperos para todos nós, porque se edificarmos o reino de Deus na intimidade do coração, não necessitaremos de nenhum barulho externo para acordar o nosso espírito. Tudo é perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo enfim.
perfeito nas coisas de Deus, obedecendo uma força maior. Toda mudança é uma lei natural, e o amanhã será sempre melhor. Eu vejo em tudo a presença do Pai, nas verdes matas, na fonte a correr, no colorido de um girassol, na voz do vento no céu, na semente ao nascer, no canto de um bem-te-vi, nos seres no fundo do mar, na chuva molhando o jardim. Vejo Deus fazendo a criança sorrir, no brilho do sol o calor, no grande universo, enfim. La la la, la 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 la, Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último jota e o último ponto. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis,
ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos: não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Instruções dos Espíritos. A Nova Era. Um espírito israelita. Milhouse, 1861. Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou, com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Fenelon, um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas.
Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai-vos para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sob o sopro precursor da tempestade para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé para que todos vós, obreiros estarrecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra, modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja a que a cristandade deve as suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugidios. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe clamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E exclamou: meu Deus, perdoa-me. Eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler, nas notáveis confissões desse eminente espírito, as palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nestas palavras e que brilhante previsão da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o seu ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que o chamam.
Amor a Deus. Você ama a Deus? Ou será que você tem medo de Deus? Ainda nos dias de hoje se ouve a expressão: cuidado, Deus castiga. Ou então, ele é um homem temente a Deus. Temente quer dizer que teme, que tem medo. As frases são muito infelizes e não verdadeiras. Por que temer a Deus? Se ficarmos com o conceito de Moisés, o grande legislador do povo hebreu, com certeza teremos medo da divindade. Porque ao apresentar a ideia de Deus aos homens daquela época, mais ou menos 4.000 anos atrás, Moisés o apresentou como ciumento, vingativo, um Deus injusto, pois punia um povo inteiro pela falta do seu chefe. Era o Deus dos exércitos, que presidia aos combates contra o Deus dos outros povos. Um Deus que recompensava e punia só pelos bens da terra, que fazia se acreditasse que havia felicidade na escravidão dos outros povos. Mas, depois de Moisés, veio Jesus. E uma das partes mais importantes da revelação do Cristo é o ponto de vista pelo qual ele nos apresentou Deus. O Pai que ama aos seus filhos, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e de misericórdia. Pai que perdoa as faltas dos seus filhos e dá a cada um segundo as suas obras. O Pai de todas as criaturas, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos. Deus grande, que vê o menor pensamento de seus filhos e que não dá importância à forma com que esses filhos o honram. Não é um Deus para temer, é um Deus para amar. Tudo na criação revela o amor de Deus por seus filhos. O universo é um poema de beleza e perfeição. A terra preparada até os mínimos detalhes para que o homem nela possa viver e progredir. As sementes que reproduzem segundo sua espécie e saciam a fome. Os rios, lagos e vertentes que propiciam o líquido precioso. As estações com suas características. As variedades infinitas de plantas, de animais. Deus que cria espíritos simples e ignorantes e os coloca nas suas moradas, os mundos, para progredirem, conquistarem sabedoria até a perfeição. Deus que ama. Pense nisso. Deus quer o seu progresso. Deus quer o seu bem-estar, que seja fruto de uma vida saudável, que resulta de um aprimoramento moral. Deus quer a sua paz legítima, depois de acalmados os anseios do seu coração e regularizados os débitos da sua consciência. Deus quer o seu amor, superadas as instabilidades da sua emoção. Deus quer o melhor para você. Se você ainda não descobriu como, guarde a certeza de que Ele concede todos os dias os meios para conseguir tudo isto, em definitivo, sem chance de perder. Eu te ofereço meu pranto, as dores da
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Sua relação com Deus determina todas as suas outras relações. Vou dar um exemplo. Se a sua relação com Deus é de um súdito perante um soberano, as suas relações com os outros serão de dominação. Não vou citar nomes, cada um faça seus raciocínios aí. Se a sua relação com Deus está matizada, está colorida pela sensação de eu sou a vítima, Ele está me punindo e me castigando, as suas relações todas, elas serão coloridas pelo vitimismo. Está complicando, né? Que monoteísmo complicado, né? E a gente achou que era só acreditar em Deus, né? Então, seu casamento, suas relações afetivas, as relações com seus irmãos, com seus sogros, suas relações no trabalho, suas relações na casa espírita, no movimento espírita, são determinadas pelo tipo de relacionamento que você mantém com Deus. Não sou eu que estou dizendo isso. Está na carta aos Romanos. Então isso significa que se você não se sente amado e aceito incondicionalmente por Deus, você vai partir para todos os seus relacionamentos em desvantagem, buscando nos outros o preenchimento de lacunas em você. Portanto, relações coloridas pela dependência. E a dependência é uma coisa linda, de rica. Porque assim, tem relações de dependência que é tão curioso, que é assim, um tem necessidade do aplauso e o outro tem necessidade de aplaudir. E aí junta. Tem outras que é curiosa, é assim, um tem necessidade de ser criticado e o outro tem necessidade de criticar. E aí eles se juntam. E fica aquela coisa que você senta assim para almoçar e vê os dois. Um o tempo todo criticando e o outro o tempo todo adorando ser criticado. Porque por mais que nos pareça mórbido, é um mecanismo de alimentação de uma falha na sua relação básica, que é a relação com Deus. Então, se a pessoa pergunta assim, o Espiritismo é uma religião? Eu falo, você tem 40 minutos? Você tem 40 minutos? Abri aqui Romanos 5, versículo 1. Portanto, justificados pela fé, porque ele vai dizer assim, como que você se torna um justo?
Os hebreus acreditavam que eram fazendo coisas. Fazendo coisas. Não, eu sou um justo porque eu fundei uma creche. Eu sou um justo porque eu observo as festas religiosas. E ele vai dizer, não. Isso é consequência. Isso é consequência. O justo, ele se torna um justo. Ser justificado é ser declarado justo, né? É você receber um certificado lá, ISO 9002, justo. É isso. Pela fidelidade. Você só se torna justo quando você se posiciona adequadamente na sua relação com Deus. Ai, Haroldo, está muito abstrato isso. Então eu vou dar um exemplo concreto, fica mais gostoso. Certa vez perguntaram a um sábio assim: por que você ora? Por que você ora a Deus? Para que você faz oração? Você faz algum pedido a Deus? Deus já sabe tudo. Então ele já sabe o que você precisa, ele já sabe o que você não precisa, que você está fazendo charme, ele sabe o que você está pedindo que vai te prejudicar, ele sabe como você vai se desenvolver. Você vai pedir para ele para quê? Para que orar? Aí o sábio respondeu assim: a oração é a máxima expressão do desejo e da aspiração. Foi lá na lei de adoração. Foi lá na lei de adoração. Portanto, quando nós oramos, nós não estamos ensinando a Deus o que Ele já sabe. Nós estamos educando o desejo. Como assim? Pai, me tira dessa provação, por favor. E aí, Ele te tira. Aí você fala: gente do céu, não é que acabou? A oração fez efeito. Aí vem outra provação. Pai, me tira dessa provação, igual você me tirou da primeira. E aí, não te tira. Então, aqui você começou a estabelecer um relacionamento com Deus. Porque não adianta fazer chantagem com Ele. Com isso, quando seus pedidos são atendidos e quando eles não são atendidos, você sempre é atendido. Por quê? Porque quando você não é atendido, é porque você não pediu a partir do seu núcleo da sua individualidade. Você pediu a partir dos aspectos superficiais do seu espírito, dos seus desejos. Então, é tanto que tem... eu não sei se foi o Oscar Wilde. Ele reproduziu, mas eu não sei se a frase é originalmente dele. Ele diz assim: você quer desgraçar a vida de uma pessoa, basta que todos os desejos dela se realizem. Porque, pensa comigo, imagina se tudo que você desejava quando tinha 15 anos tivesse realizado. Deus me livre. Deus me livre, eu queria ser igual ao Michael Jackson.
Na época ele era o Michael Jackson, gente. Imagine. Tanta coisa que você já desejou. Tanta coisa que você já quis fazer. Tanta coisa que você já quis mudar. Então, nessa relação aqui, é um relacionamento. Ele te escuta, te atende. Às vezes congela débito, às vezes parcela débito, às vezes suspende, às vezes não. Então é uma relação, porque quando ele responde, ele está educando seu desejo. Por quê? Porque evolução espiritual é saber desejar. Ou saber o que deseja. Ter a dimensão do que deseja, daquilo que aspira. Deus primeiro, Emmanuel. Caminharás muitas vezes no mundo, à maneira de barco no oceano revolto, sob a ameaça de sossobro a cada momento. Entretanto, pensa em Deus primeiro, e encontrarás o equilíbrio que reina inviolável no seio dos elementos. Se a natureza parece descer à desordem, prenunciando catástrofes, não permitas que a tua palavra se converta em agente da morte. Fala em Deus primeiro. Antes das destruições que hoje atribulam a humanidade, outras destruições ocorreram ontem, mas Deus plantou em silêncio novas cidades e novos campos, onde a ventania da transformação instalara o deserto. Se os profetas da calamidade e da negação anunciarem o fim do mundo, traçando quadros de aflição e terror, crê em Deus primeiro, recordando que ainda mesmo da cova pequenina, em que a semente minúscula é sepultada, o Senhor faz nascer a graja do perfume e a beleza da cor, a abastança da seiva e a alegria do pão. Se a dor te constringe o peito, em forma de angústia ou abandono, tristeza ou enfermidade, recorre a Deus primeiro. Ele será teu refúgio na tempestade, companheiro na solidão, esperança nas lágrimas, remédio no sofrimento. Diante de toda provação e à frente dos próprios erros, busca Deus primeiro. Ele que mantém as estrelas no espaço e alimenta os vermes no abismo, ser-nos-á sustento e consolo. Nesse ou naquele problema, quanto nessa ou naquela dificuldade, confia em Deus primeiro e sentirás que a nossa própria vida é uma bênção de luz para sempre guardada nos braços do amor eterno.
está em mim, meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus está em mim, Deus está em nós. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em mim. Meu coração é pleno de amor. Deus está em mim, Deus está em nós. Deus está em mim. Meu coração é pleno